vez bem-vindos a todos, os que aqui estão e os que pela transmissão podem nos acompanhar. Os irmãos estão orando pela irmã Peru, foi hospitalizada ontem, ontem, hoje eu fui à tarde visitá-la, quase que não me deixam entrar devido ao horário, mas eu me apresentei, pude então, um pouquinho antecipado do horário, entrar. E eu aproveitei o momento para recitar para ela o Salmo 121, um momento favorável para este salmo, porque o salmista, vivendo uma situação tal, ele eleva os seus olhos para os montes, ele pergunta: de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tá, tudo bem. A irmã Teru está com um problema de pé diabético, pé esquerdo dela está com ferida e tudo mais, inchado, uma infecção. E o versículo 3 do Salmo 121 diz: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não irá cochilar, não irá pestanejar, tosquenejar. E o versículo 4: eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Eu achei interessante quando fala que não deixará vacilar o teu pé. Deus tem um propósito. Recitei todo o salmo com ela: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída, o Senhor será a tua sombra, a tua direita. Importante isso, para mim é confortador, seja lá qual for a situação que eu estiver vivendo, saber que eu tenho um Deus que eu posso lançar sobre ele toda a minha ansiedade, 1 Pedro 5,7, na certeza que ele tem cuidado de nós. Podemos dessa maneira nos apresentarmos a nossa confiança no Senhor. Orei por ela também, com a outra pessoa que estava no quarto. A igreja ore por ela, tá? Maior recurso para o tratamento dela, momento de ser hospitalizado e tudo mais. Eu fiquei sabendo que é em São Paulo, porque é de forma particular. Não há um recurso, eles pagam por isso, um plano particular. Então olhem por isso, para que é o desejo dos filhos, com toda certeza, empreender o melhor tratamento para a mãe. Eles querem isso. Ela está resistindo, não está sendo resiliente em aceitar ir para São Paulo. Mas olhem por ela, tá? Para que ela possa entregar-se completamente, e sendo essa a vontade de Deus, isso acontecer. Bom? Ok? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 13. Hoje eu tenho que celebrar a ceia do Senhor, então eu tenho que pregar um tantinho menos do que o normal. 1 Coríntios capítulo 13, nós já falamos, começando a semana passada, os 4, tudo, no versículo 7, nós estamos agora no tudo suporta. E o tudo suporta tem para o nosso entendimento 3 fundamentos que nós vamos estudá-los já na primeira semana passada. E o segundo fundamento para hoje à noite, segundo fundamento, o amor que tudo suporta, principalmente na questão tudo suporta. Porque tem tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cada um deles nós desenvolvemos algo muito próprio da observação e conhecimento de cada um deles, mas é um amor só, mas tem as suas considerações de a maneira que nós temos uma compreensão a lidarmos com isso. E tudo suporta, tudo suporta, como todos eles. Um amor mostrando em favor de uma ação completa, total e inteira, não é em partes, não é tudo. Tá? Você abriu lá? Eu vou do versículo 1 ao versículo 7. Os primeiros 3 versículos, a importância ou necessidade do amor. Depois, as características do amor, aquilo que o amor é e aquilo que o amor não é. Todos jovens?
Vamos sentindo jovens? Pode por alguns instantes colocar-se em pé, apenas para a leitura nesse momento. O apóstolo Paulo escrevendo a carta para a igreja em Corinto: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Nos apresentamos, Deus bendito, uma vez mais, vindo ao púlpito e abrindo a tua palavra para pregação e ensino hoje à noite. Como sempre, nós oramos pela obra do Santo Espírito, pela obra do propósito do agir do Senhor para conosco nesta noite. Estamos estudando a tua palavra, mas só o Senhor tem poder para abrir os nossos corações, levando a nós aquela compreensão espiritual de que necessitamos, de que precisamos e que será tão importante, vinda do Senhor, atingindo o mais profundo do nosso ser. Fala conosco, Senhor, desperta, levanta um povo nesta igreja, que a exemplo dos Tessalonicenses, que eram praticantes do amor de tal maneira, que Paulo, escrevendo-lhes a carta, mencionou que não precisava tratar sobre tal assunto, porque eles tinham na prática, na praticidade, estavam desenvolvendo o amor verdadeiro. Abençoa, Pai, cada um aqui, este nosso momento, nos entregamos orando pelo teu povo e por todos quantos, ainda pela transmissão ou posterior a isso, ouvirão a tua palavra. Em nome de Jesus, a nossa oração. Amém. Deixe-me destacar para você que na semana passada nós adentramos o Tudo Suporta, apresentando o primeiro fundamento do amor que tudo suporta. O amor que tudo suporta é o primeiro fundamento desse amor na lei, o maior mandamento da lei. Vimos lá em Marcos capítulo 12, os versículos 18 até o versículo 31, falando sobre isso. E depois nós vimos em João 21, o Senhor Jesus, num momento muito importante com o apóstolo Pedro, não apenas de restauração naquele encontro, mas também de um momento desafiador para Pedro. Tantos assuntos, ele trata o mais importante deles. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Amas mais do que este? E por 3 vezes a pergunta se repete, a indagação é feita. E nós entendemos no texto de Marcos que este fundamento de tudo que suporta, a força do amor está na capacidade de suportar tudo. O primeiro fundamento
é que o amor é um mandamento. Amém? É um mandamento. Não é meramente um sentimento. Eu sinto amor, devo amar. Não, é um mandamento. É uma ordem. Um amor que vai na direção de Deus, do próximo como a si mesmo. É um mandamento. Já para Israel, nos dias do Velho Testamento, na lei, Deus tratando com eles: vocês têm conhecimento, Deus assim com Israel, de um único Deus verdadeiro. Ele é único. E lá em Epístola de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. É o único Deus sábio. E de milhares e milhares de pessoas em Israel e posterior a Israel, a igreja que foi instituída, estabelecida pelo Filho do Deus Altíssimo, igreja que Ele amou e se entregou por ela, realizando a obra de redenção, de salvação. Devemos amar esse único Deus verdadeiro. Tiago vai dizer: tu crês que há um único Deus verdadeiro? Faz bem, os demônios creem e estremecem. Interessante isso. Então é um mandamento. Amar é um mandamento. Amar a Deus com todo o coração, alma, força, entendimento, com compreensão. Ao próximo como a si mesmo. Qualquer pessoa, melhor amigo não é Deus, não é Jesus. Só amigo de Deus, amigo de Jesus. Portanto, nós somos pessoas que cremos na veracidade, na verdade dessa palavra. Essa palavra, ela vem para nos corrigir, para nos instruir, para nos repreender. Não é assim? Lá em 2 Timóteo, Timóteo 3:16, 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu fui no 3, 16 e 17 de 2 Timóteo 3. 16 e 17, não é? 16 e 17. Fui do 16 e 17. Bom, tá ok. Segundo, aliás, deixa eu dar mais um versículo aqui, só para finalizar o primeiro fundamento. 1 Coríntios 16, 14, ressalta esse texto da palavra de Deus: todos os vossos atos sejam feitos em amor. João 13, versículo 7, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. 13:35, perdão. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, o amor é um fundamento do tudo suporta, um mandamento. Mandamento. O primeiro fundamento é um mandamento, é uma ordem. Então, você analisando tal situação, você fala assim: como tal pessoa pode suportar o que ela está suportando? A resposta é um servo do Senhor, é amor. E tal pessoa tem consciência que ela suporta por amor e que esse amor é um mandamento, é uma ordem dada a ela, a pessoa, não é uma opção. Então, quando eu deparo com a realidade, o amor tudo suporta. Por que o amor tudo suporta? Porque o primeiro fundamento, o amor tudo suporta, é que ele é um mandamento. Primeiro alicerce, primeiro fundamento, é um mandamento de Deus, de Jesus. E quando eu falo da palavra de Deus,
governado pelo Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. O Deus é Espírito Santo. Então há uma harmonia. Podemos investir, aplicar. Se você não tiver nenhuma situação de recompensa agora, tenha certeza. Tesouro sendo ajuntado no céu. Amém? Onde nós devemos ajuntar os mais preciosos bens depositados ou confiados a nós, devem ser depositados lá. Muito bem. Tem alguns instantes para fazer o segundo fundamento do amor que tudo suporta. É exatamente o que nós vamos ler agora em Efésios 4:2. Abra lá sua Bíblia, Efésios 4:2. Efésios 4:2. Cadê o meu Efésios? Acabei de encontrá-lo. Efésios 4:2. O primeiro versículo de Efésios é mais um daqueles que eu falei a semana passada, dos rógos do apóstolo Paulo. Irmão, se não tem rógos nos textos, lá em Hebreus não tem rógos. Se achar um rógos em hebreu vai ser importante, viu? Mas presta atenção nos rógos. É muito familiar Paulo usar essa expressão. No versículo 1 ele fala: rogo-vos eu, preso do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Ele quer que eles andem de acordo com a vocação que foram chamados. E aí ele vai colocar alguns ingredientes importantes, alguns princípios importantes. Então eles vão andar com todo o quê? Humildade, só princípios os melhores para o povo de Deus, com toda a humildade, porque Deus resiste soberbos, mansidão. Olha aqui o que aparece aqui, nós falamos muito sobre isso no amor tudo espera, com longanimidade, paciência. Aí ele vai colocar agora aqui o último item do versículo 2 de princípios que ele quer que os chamados andem: suportando-vos uns aos outros em amor. Olha aí, o amor tudo suporta. Quer dizer aqui, ó, suportando-vos uns aos outros em amor. O interessante, vamos pensar aqui nos casais. Nós vivemos um mundo hoje em que os casais não se toleram, não suportam. E Paulo traz a compreensão que nós devemos suportar, aguentar, tolerar o nosso irmão em amor. Veja bem, é para suportar em amor. Ele, ao fazer a recomendação, ele não diz aceitem uns aos outros em amor. Não usa aceitem. Acolham uns aos outros em amor. Não usa suportai-vos, tolerar, aguentar, resistir. Sabe aquela coisa de você suportar? Então, quando alguém olha, como tal pessoa suporta ou pode suportar isso? O que está por trás disso? Então, o amor, o segundo fundamento é que o próprio amor, ele nos faz suportar. O primeiro é uma ordem. O segundo, a condição para obedecer a ordem está no amor. O amor verdadeiro, ele traz consigo, ele traz essa consideração de você poder suportar, aguentar. Para muitos casais, no mundo que nós vivemos hoje, não se toleram, não se suportam, vivem em funções de brigas, conflitos, que muitas vezes as brigas e os conflitos vão resultar em separação, o que é muito triste. Deixa eu apresentar para você algo que vai te ajudar na compreensão hoje à noite, uma ilustração muito interessante. Durante uma era
glacial muito remota, aquele período de um frio muito intenso, muito forte. Essa era glacial muito remota, acontecendo quando ela provocava em que parte do globo terrestre era coberto por densas camadas de gelo. Então, parte do globo terrestre coberto por densas camadas de gelo. Muitos animais não resistiram ao frio intenso, morreram, indefesos, por não se adaptarem às condições daquele clima muito hostil. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger, de sobreviver, começou a se unir. Essa manada de porcos espinhos, nesse desejo de se proteger e sobreviver, começaram a se unir. A manada começou a se unir a juntar-se mais. Cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente. Aqueciam, enfrentando aquele inverno muito tenebroso, aquele inverno severo. Porém, vida ingrata. Os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos. Justamente aqueles que mais lhes forneciam calor vital, que era uma questão de vida ou morte. Os espinhos estavam ferindo e afastaram-se, feridos, magoados, sofridos, dispersaram-se por não suportar mais tempo os espinhos de seus semelhantes. Doíam, aqueles espinhos doíam muito, incomodava, era algo desesperador. A dispersão, o afastamento, o distanciamento não foi a melhor solução. Por quê? Afastados, separados, logo começaram a morrer. Os que não morreram voltaram a se aproximar. Voltaram a se aproximar pouco a pouco, cautelosos, com jeito, com precauções, de tal forma que unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos, um para com o outro, e assim suportaram, resistindo à era glacial, sobreviveram, tiveram que aprender a lidar com tal situação. Eu e você, nós na vida cristã, precisamos aprender a suportar uns aos outros, porque precisamos o quê? Sobreviver! Precisamos uns dos outros para sobreviver. E com o amor de Deus é mais fácil, porque o amor tem essa condição, ele nos faz suportar.
Esse é o segundo fundamento do amor que tudo suporta. Temos recebido o amor de Deus que nos faz suportar. Paulo diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Não, suportando-vos uns aos outros de maneira humilde, nem longânimo, mas em amor. Ele usa em amor, porque nós entendemos que precisamos disso na prática, na nossa vida. Há desentendimento, pessoas vivendo e convivendo, trabalhando juntas. A todo momento você enfrenta a situação que está diferente. Ninguém acorda do mesmo jeito todos os dias. De repente está irritado com alguma coisa, dá uma má resposta para a pessoa que nada tem a ver, nem você estava intencionado a dar uma resposta, mas da maneira como você falou, a pessoa já entendeu, interpretou da maneira errada, já começa a surgir uma situação para desencadear uma briga, um conflito, que nós precisamos suportar em amor, porque o amor nos faz suportar. Como os porcos espinhos, se fosse aquele porquinho que não tem espinho, não teria problema nenhum de se aproximar, ficar junto, mas precisavam para sobreviver. Aquela era muito gélida, muito fria. E nós também. Nós precisamos uns dos outros para sobreviver. E Deus sabe disso. Eu acho magnífico, incrível, impressionante, absolutamente real a maneira como Jesus escolheu os seus discípulos. Como eles eram uns diferentes dos outros, não é? E ele relacionando, lidando com eles. Até um traidor entre eles se encontrava, que foi Judas, que haveria de trair o Senhor. Pedro foi sendo trabalhado. Você vê que Pedro foi o que mais trabalho deu. Até negou Jesus. Mas ninguém ganhou tantas almas para o Senhor quanto Pedro. Nem sabia que ele ia ganhar quase 3.000 pregando. Pedro, quase 3.000 para o Senhor. Eu falo que o livro de Atos não é o livro dos Atos dos Apóstolos, é o livro dos Atos do Espírito Santo com ou nos Apóstolos. E a Bíblia faz questão de dizer: Pedro cheio do Espírito Santo. Experimentou situações das mais incríveis. Visitado por um anjo na prisão, liberto por um anjo, saiu da prisão. Metade do livro de Atos, ou uma boa parte do livro de Atos, é Pedro e João. Pedro era o líder ali. Depois Lucas vai se ocupar com Paulo. Mas Pedro, tem João, Tiago, Tomé. Tomé é da população de hoje, né? Muitos crentes de hoje. Você fala em milagre com alguns crentes, eles ficam assim: essa época já passou. Se eu puder, eu quero ver milagres de Deus. Se tiver para todo dia, amém? Deus faz milagres, é Deus de maravilhas. Amém. Há propósito dele, há planos dele. Eu vi uma frase, alguém dizendo assim: Deus não te chamou para uma vida fácil, mas Jesus te chamou para a vida eterna. Que não é uma vida fácil agora aqui. Mas nós temos os recursos de Deus, porque quando Deus chama, Ele também capacita, amém? Se não chamou para amar um amor que tudo suporta, passou uma menina? Passou um nome? A Dayana, vou mandar para ela depois. A gente desconfia nos anos que pode ser apêndice, pelo lugar que ela está contando, ela está sentindo muita dor. Eu acho que é muito estranho, não é assim, a mãe está chorando. Eu me vi que eu falei: será que não é gases? Ela começou a chorar, está doendo muito. Aí ela levou para a UPA e pediu para ela olhar. Ela já cansou de ver no hospital, o menino chegando, a gente chegando com problema de apendicite, tendo que operar. Foi a pena que você operou também, né?
A Célia foi para o hospital e para exames e era urgente em 2013. Tá? Ela foi submetida naquela noite a uma cirurgia. Ainda bem que você detectou e nós tínhamos orado para que Deus estivesse na direção. Vamos orar um pouco da Tayana, tão pequenino, né? E às vezes tem debilitações do organismo, mas em tudo Deus tem um plano e um propósito, e nada acontece sem o seu agir. Nós temos que entender sobre isso. Semana que vem eu vou colocar o terceiro e último fundamento, o amor que tudo suporta. É também conhecido seu, você vai perceber que você já conhece, já li muitas vezes sobre isso, mas nós vamos estar falando sobre ele a semana que vem. Eu vou agora pedir para vocês se colocarem em pé, nós vamos orar e eu vou celebrar a ceia do Senhor. Vamos orar pela Tayana nesse momento, essa dor que ela está sentindo. Nós ficamos doentes, abatidos. Nosso maior recurso é depender do Senhor. Somente o Salmo 121, podemos elevar os nossos olhos diretamente para o Senhor e a resposta dele vir. Tá? Nosso Deus e Pai bendito, recebemos a notícia agora pela Tiana, algo que já era do conhecimento do Senhor. A Tayana precisa, Deus, de um atendimento médico. O Senhor usa os médicos. Paulo tinha em Lucas um médico amado, ele é mencionado na palavra, e é Lucas o médico amado que o Senhor também usou para que textos da palavra do Senhor, na obra do Santo Espírito, fossem documentados, escritos. Ó Deus, intervém, Pai. Amém. Para que chegando lá na UPA, o Senhor venha conduzir aquelas pessoas, aqueles funcionários, abra as portas, ó Deus, que estão fechadas, que só o Senhor pode abrir. Dá, ó Deus, na consciência da Tayana, que o Senhor verdadeiramente cuida dela. Amém. O Senhor a guardará de todo mal. Amém. Guardará a sua alma. Amém. O Senhor vai guardar a entrada e saída dela, desde agora e para sempre. Ó Deus, também com a família, que possam receber o refrigério, o alívio, já confiando que, lançando diante do Senhor tal situação, o Senhor tem uma resposta. A providência do Senhor se manifestará. Também com o nosso povo aqui, ó Deus, já na mensagem, que haja convicção da palavra nos corações, e agora nos prepare, Pai, para o momento da celebração da ceia. Oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque assentai-vos. Deus abençoe a todos quando nos acompanham pela transmissão. A transmissão encerra-se agora. Eu vou com a igreja aqui celebrar a ceia do Senhor. Todos tenham uma ótima semana debaixo da condução do Deus Altíssimo. Amém.